Salve, salve, meus amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. O United perde pro Everton com 10 homens, meus amigos, desde os 13 minutos. Uma vergonha, um vexame. Rapaziada, já gravei tudo. Vejam do começo ao fim. Por favor, vejam do começo ao fim e riem da minha cara. Mano, vejam o vídeo do começo ao fim, rapaziada, porque você tem que entender a timeline. Belezinha? Outra coisa, muita gente me perguntando, BC, seu canal de futebol nacional. Rapaziada, o YouTube vascou meu canal de futebol nacional. Se inscrevam no novo, tô tentando recuperar. Brasil Capital Sports. Se inscrevam lá, coloquem esse nome aí, eu não quero colocar o link porque tem a ver com o antigo canal que foi deletado. É uma treta, eu tô tentando reaver com o YouTube, belezinha? Brasil Capital Sports. Esse é o meu novo canal falando de futebol nacional, belezinha? Quem torce pro Flamengo? Quem torce pro Flamengo, entendeu? E me acompanha, tem aí o BC Fla, tá? BC Fla é só falando de Flamengo. Só falando do Flamengo, belezinha? Tem aí o BC Fla e o Brasil Capital Sports. É nóis. Rapaziada, presta atenção. Tô gravando isso aqui antes de United e Everton. Tá vendo aqui, ó? Nem começou. Vou atualizar, ó. Atualizei de novo, ó. Tô atualizando, ó. Antes do jogo. Por quê? Duas coisas. João Gomes e algumas declarações do Rubem Amorim. Achei muito interessante o que ele falou aqui, ó. Eu senti que nas últimas duas partidas nós estávamos, ó, bola longa demais. Lembra contra o Forest, que eu falava que era um jogo de pimbolim? Era um jogo de pimbolim, entendeu? Contra o Forest e contra o Tottenham. Entendeu? Contra o Tottenham, não vou nem falar isso, porque no segundo tempo o United só se recuou, né? Só recuou. Mas enfim, ó. Ele fala, nas últimas duas partidas, muita bola longa, muito frequente. O time adversário já sabe que vamos fazer isso. Precisamos nos manter no nosso jeito de jogar e push them again. O que é isso? Empurrar eles. Empurrar o time adversário. Vai ter que fazer isso contra o Everton. É sobre encontrar maneiras contra o oponente. Mas, honestamente, é principalmente, ó, essas bolas longas, é principalmente, ó, não perder a posse de bola perto da nossa área. Porque você pode ver que temos dificuldade de defender aquela área. Isso aqui é triste, né, cara? Porque, cara, você tem Casemiro e Ugarte. Na verdade, isso aqui deveria ser um ponto forte. Defender. Mas também é muita questão da pressão, né? Sair da pressão. Mas pra você ver, ó. Eu acho que mudamos, ó. Começamos com essa abordagem contra o Liverpool. Pra falar a verdade, nós temos muita dificuldade de manter a posse de bola. Quando a gente conseguiu, nós sentimos mais confiantes. Meio campo. Pra você ver, ó. Dificuldade de manter a posse de bola. Bola longa. Você vê que ele... Gente, ele tá tentando adaptar o time. Ele tá tentando adaptar o time pra vencer jogos. Se ele tiver que mandar bola longa, é bola longa. Se tiver que ser com bola curta... Esse jogo contra o United, na teoria, vai ser muito também em relação a quebrar bloco defensivo, né? Pode ser que o David Moyes venha muito mais com bloco médio. Mas, cara, ele tem, pô, Garner, Gueye, Dewsbury Hall. Hoje é o Barry como titular. Cara, Coleman, cara, hoje é jogo pra partida pro Dorgu e pro Diallo brincar, né? Um pouquinho, né? Coleman, cara, nem foi titular na Premier League, ó. Cara, o O'Brien no banco pelo Coleman. Olha que eu vi, velho. E o United tá pagando quanto? Eu tava me zoado aqui. O Coleman pela direita ali, o O'Brien no banco. Esquisito isso aqui, my friend. Esquisito isso aqui. Entendeu, aí, ó? 1,90. Vou apostar no United. Vocês estão vendo aí, né? Eu vou apostar no United. Veio o campo ali e tal, mas o problema é que o United perdeu os Zirks e... Mas não sei, dessa esquerdinha ali com o Diallo... não sei não, velho. Agora que eu vi o combo de titular, pra você ter noção. Vou apostar no United. Tá aí apostado. Belezinha? Aí, rapaziada, vai ser muito mais quebrar bloco defensivo. João Gomes. Cara... Aí, interessa muito alguém, empresário do jogador, interessa muito alguém, empresário do jogador, levar o João Gomes pro United. Agora, rapaziada, aqui fala, ó, 50 milhões de euros, presta atenção, 43 milhões de libras, e tem um otimismo de todas as partes que uma transferência vai ser completada até o fim do ano. Gente, vamos lá. Pra que eu vou gastar isso no João Gomes em janeiro, tendo o Ugarte e Casemiro? Pra quê? Gente, não... mas... Se fosse no meio do próximo ano... Outra coisa... mas vai adiantar. Gente, o Wolverhampton muito provavelmente vai cair. Eu posso pegar o João Gomes por um preço menor que 43 milhões de libras, cara. Você tá pagando... Gente, aqui, de verdade, com todo respeito ao João Gomes, é caro, velho, esse preço aí. Ele não tá jogando pra isso aí, não, velho. Não tá jogando pra isso aí, não. Entendeu? Então, tipo assim,
Ah, é pra adiantar o mercado. Mas eu vou adiantar o mercado se o Wolverhampton pode cair? Eu posso pegar ele mais barato? Outra coisa, até o meio do próximo ano, eu tenho o Gart e Casemiro. A não ser que tenha... A única forma disso aqui fazer sentido pra janeiro é se tem alguma venda do Gart engatilhada pra Arábia Saudita, pra o que dos infernos. É a única maneira disso aqui fazer sentido. Se tem alguma venda do Gart engatilhada pra alguém, pra algum canto. É a única maneira que faz sentido. Mas, vou adiantar o negócio. Eu posso pegar ele mais barato no meio do ano. Gente, o United não pode sair gastando dinheiro de maluco mais não, tá? É bom lembrar isso aí. E pra contratar ele tendo o Gart e Casemiro, faz zero sentido. Se você contrata um meio... Se você gasta isso aí no estilo em janeiro... Calo minha boca, joga a chave fora e deleta o canal. Não tô brincando. Mas se você gasta isso aí no estilo, 50 milhões de euros em janeiro... Aí no João Gomes, o Gart e Casemiro, as mesmas características. Novamente, meio do próximo ano, o Casemiro pode sair, o Gart pode ser vendido. Ele pode ser um nome a ser considerado. Mas meio do próximo ano e outra coisa. Talvez mais barato. Vai gastar 43 milhões de libras o jogador da Championship? Simplesmente, rapaziada, a quem interessa rebolar tanto ao empresário, né? A quem interessa, né? A quem interessa, né? Tá muito fácil fazer jornalista esportivo. É só copiar e colar o que o empresário quer que vaze, né? Tá muito fácil, tá muito fácil. Olha aí, rapaziada, pouco tempo que eu gravei o trecho, o David Austin, ó, tem notícias sobre o João Gomes. Fontes no Molineux, do Wolverhampton, ó, estão meio que diminuindo, playing down, ou seja, não, entendeu, ó? Não teve nenhuma conversa clube a clube, mas obviamente que o Wolverhampton tá entrando aí em janeiro na zona de rebaixamento, né? Eles podem buscar vender, ó, cash in, vender, fazer dinheiro com o João Gomes. Outras opções o United claramente gosta, como Anderson, Adam Wharton e o Baleba também. Você vê, ó. Vavá de empresário. Vavá. Jornalista vavá de empresário. Entendeu? Aí, ó. Pouco tempo depois que eu gravei o trecho, o David Austin lança essa aí. Tava falando do Semenyo, ele tava participando da NBC Sports, esclareceu aí sobre o João Gomes. Entendeu? Rapaziada, fazer o quê? Eu falo pra vocês, rapaziada, orelha de gato, rabo de gato, faz miau, é porque é um gato. Cheiro de fake, parece fake, vavá de empresário, é fake. Rapaziada, o United perde em Old Trafford contra um Everton com 10 homens desde os 15 minutos. Cara, hoje era o dia do Everton. Cara, o United não jogou nada. Cara, péssimo jogo do United. A gente vai falar aqui das limitações técnicas e táticas. Brother, péssimo jogo do United, mas era o dia do Everton. Cara, vocês viram o trecho que eu gravei antes. Quando eu vi Coleman na lateral direita, não esperava uma partida tão tristonha como o Dogo, mas com o Diallo por lá. 10 minutos ele sai machucado e entra o Jake O'Brien e fez um jogo belíssimo. O Kyle Walker branco. Jake O'Brien, o Kyle Walker branco. Mano, era o dia do Everton. Aí teve o Gueye expulso. Deixa eu falar um pouco da expulsão dele. Aí o Dewsbury Hall, que vem sendo aí o grande destaque do time ofensivo, com grandes métricas, principalmente jogando centralizado. O Dewsbury Hall, gente, ele é o que eu falava um ano atrás do Chelsea. Ele é produção, ele produz, ele cria. E o Dewsbury Hall, você já vê que ele já melhorou muito defensivamente na mão do David Moyes. Mas era o dia do Everton. Cara, novamente, o United não jogou nada. Mas era o dia do Everton. O principal ponto fraco saiu machucado e entrou o O'Brien. E eu fiz a aposta contando com o Coleman titular. Meu Deus do céu. Quando é pra acontecer, rapaziada. Quando a morte vem, não tem muito pra onde correr, não. Enfim, rapaziada, agora vamos pro United. Péssimo jogo. Jogo horroroso. Cara, eu fico imaginando os caras jogaram na segunda-feira, tiveram o final de semana. Com certeza esses caras treinaram quinta, treinaram sexta, treinaram sábado, fizeram alguma ativação no domingo pra jogar isso aí na segunda-feira, velho. Chega um ponto, obviamente o Rubem Amorim tem os problemas dele, a gente vai falar aqui, mas chega uma hora que é vergonha na cara também, né? Cara, a intensidade e a atitude do United no primeiro tempo foi um negócio assim... Olha, cara, o United não jogou bem o jogo todo, mas compara a intensidade do segundo tempo com o primeiro tempo. É outro time. Os caras entram em campo... Você vê que o Everton entra pra brigar, marcar homem a homem, batalhar, lutar. É um time de pegada, é um time que... Eles precisam dessa intensidade... Pro United fazer uma palhaçada dessa. Péssimo jogo. Péssimo jogo do United. Vamos lá pro jogo, rapaziada.
3-4-3, Dogo Diallo no lugar do Matheus Cunha. Matheus Cunha tem um acidente aí dentro de casa. Uma pancada, quer dizer, teve uma pancada dentro de casa, foi o Palmer. Teve uma pancada no treinamento. Não jogou, ele colocou o Diallo, o Sesco tá machucado e vem o Zirkzee de 9, né? O Everton 4-2-3-1, né? O do Spuri Hall, o Hall ali, o Grealish pela direita, o Ndiaye pela direita. Começa o jogo, já começa esquisito. O United lento. Aí vocês viram, antes do jogo, o Rubão falou de vamos ter a posse de bola, trabalhar mais essa bola. Até teve isso, mas ruim. Até teve isso, eu vou falar, porque o jogo muda depois da expulsão. O United tentava ter a bola, só que meio lento. Como é que o Everton começa? O Everton começa forte. Qual era a estratégia do David Moyes? Bloco médio e vamos avançando, marcando homem a homem. Claramente era marcação homem a homem. Bloco médio, marcação homem a homem. Quando o United vai tentando empurrar essa bola, vai mordendo. Vai mordendo e forçando o erro pra sair o contra-ataque. Novamente, rapaziada, o Everton é forçar erro e contra-ataque, forçar erro e transição. Não é um time que pega na bola e vai articulando, criando jogadas. Não é. Entendeu? É um time que depende muito de uma jogada do Grealish. Eles procuram muito o Hall pra tentar fazer alguma coisa. Os dois centroavantes não são... O Barry é um projeto, o Beto é um jogador limitado. Entendeu? Então eles começam homem a homem e o United lento. Aí vem a bizarrice do Gueye. Sabe o que é o mais engraçado? Que a expulsão fez bem pro Everton e mal pro United. Porque, ó, o United, ele já começou meio lento. Depois da expulsão, o United relaxou. O que tava lento antes da expulsão, piorou. Piorou. O que é que o United fazia, gente? O Rubem Amorim até falou isso antes. Eles faziam isso aqui, ó. 3 zagueiros. Enfiava Zirkzee aqui. Tá? Né? Os 2 volantes. Abria aqui com os alas. Aí ficava isso aqui, ó. Os 3 zagueiros aqui trabalhando a bola. Aí ele jogava os 2 volantes pro meio campo. Aí o Everton marcava muito forte esses 2 volantes. Quando os 3 zagueiros aqui tocavam pros 2 volantes, aí vinha a marcação do Everton. Aí o United não conseguia trabalhar essa bola. Aí que você faz? Bola longa. Só que, beleza. Se você tá jogando ligado, não tem problema fazer isso. Você talvez atrai a marcação e tenta um passe rasteiro, usa o passe do Bruno Fernandes. Só que era isso aqui, só que estava sendo mal executado e a marcação do Everton era forte aqui nesse miolo. Só que o Everton perdeu o segundo homem. Então era pro United, depois da expulsão, começar a ter um pouco mais, envolver mais os meio-campistas. Só que, novamente, o United estava lento, ninguém se interessava, o time muito... Sabe, o primeiro tempo do United era um time muito relaxado. Meu Deus, é isso aí, tá tudo bem. Aí até que num desses vacilos aí, o Hall pega, dribla ali. Você vê, o Hall pega, dribla, finaliza e tá todo mundo assistindo. Tá todo mundo assistindo. E, gente, todo mundo ruim, tá? Todo mundo. Dogo. Mas o Dogo ofensivamente podre, tecnicamente horrível. Foi muito mal hoje o Dogo. Péssimo jogo do Dogo. Parece que tá desaprendendo a jogar. Parece que o jogador chega no United e desaprende a jogar. Totalmente a sombra do que ele é no LED. Casemiro, mal hoje. Sendo que o Casemiro sentiu a data FIFA. O Bruno Fernandes errou muita tomada de decisão. E mesmo não tava legal. O Diallo era o único que tava tentando ali. O Shaw tava tentando dar um pouco ali de distribuição. Mas o United, até botei aqui, relaxado. Relaxado. Aí toma 1-0. Um golaço do Dewsbury Hall. Fazendo grande temporada. O Kina do Dewsbury Hall. Aí o United começa o senso de urgência. Mas mesmo assim, tocava a construção lenta. Nada muito... Zero intensidade, zero atitude, zero tudo no primeiro tempo. Zero tudo. Entendeu? Primeiro tempo aqui, 8 finalizações. 0,42 de XG. Nada, nada. Volta pro segundo tempo, ele tira o Mazraoui, coloca o Mason Mount, abre o Diallo como ala pela direita e vai pra cima. Aí sim, a atitude melhora, a intensidade melhora, só que o que não existe, o padrão ofensivo, a construção ofensiva, jogadas ofensivas, o United usou e abusou, estrangulou, estrupiou, exaustou, esmirilhou, tudo bola na área, chuveiro, muito cruzamento. E cara, eu entendo que o miolo ali, mas, cara, o miolo tava Gardner do Dewsbury Hall, velho. Tava sem o Gueye expulso. Como é que você não insiste mais por dentro? Você tem Bruno Fernandes. Eu até entrei, ó, pouco tempo entrou o Mainu e o Dogo. E o Dalot. Legal. Colocou o Mainu. Justamente pra ver se você dá mais passe por dentro. Já tava muito manjado, os caras já tava dobrando muito nos alas.
Dois caras muito altos, o Kim e o Tarkowski. O Pickford também muito bom de time, de bola aérea. Aí você fica cruzando e, obviamente, as grandes chances vieram de cruzamentos. Mas é muito pouco. É muito pouco para um time que tá com um a mais desde os 15 e a qualidade dos jogadores. Você tava com Mainu, Bruno Fernandes, Diallo, Ibelmo, Zirkzee. Me impressionou, por exemplo, muito o Zirkzee não sair mais da área. Eu achei que ele assim, saiu pouco. Gente, o Zirkzee. Aí é um negócio eu acho o Rubão. Rubão, não dá pra usar o Zirkzee como 9 puro. Você tem que aproveitar a capacidade do Zirkzee de sair da área. O jogo ficou muito mais quebrar bloco baixo e o Zirkzee saiu pouco da área. Muito mal. Pouco participativo. O Diallo era o jogador melhorzinho. Era o jogador mais ativo. Mas também o Dalot parecia que ele não tinha muito com quem dialogar. O padrão ofensivo não tava legal. Péssimo, péssimo. Tipo assim, o time não tinha ideia como atacar. O time não tinha outra jogada. Aí os caras, você vê, claramente, os caras tocam pro Bruno Fernandes. Vê se o Bruno Fernandes arruma alguma coisa. Aí o Everton desce o bloco. Aí fica o Everton, eles povoam muito ali o último terço. O miolo, o United não agride ali o miolo. Gente, olha como o Arsenal fez os gols contra o Everton. Olha como o Arsenal fez os gols contra o Everton. Por dentro, vindo o miolo, olha o Merino. Tem que o Ziggs não tem a capacidade de fazer o passe que o Merino fez. Não tem um cara pra fazer uma infiltração. O United pouco infiltrou, pouco tabelou, pouco articulou. O United era bola pro lado e chuveiro. Bola pro lado e chuveiro. Péssimo, limitado, nada, zero, péssima atuação. O jogo horrível. E o Everton se superando. Entendeu? Lames, não tem o que falar, o gol não foi culpa dele. Trio de zaga. Deixa eu falar o que do trio de zaga. Dogo, péssimo. Casemiro, muito mais ou menos. Diallo foi o único, o melhor jogador ofensivo. Zirkzee, péssimo. Ibelmo, péssimo. Mazraoui, nem fede nem cheira. Bruno Fernandes, mais ou menos também, nem bom nem ruim. Aí entrou o Mount. Entrou o Dalot, nem fede nem cheira. Mason Mount, também mais ou menos. E o Mainu, você coloca o Mainu pra ficar articulando bola pra fazer chuveiro, você vai tirar o melhor dele como? Quando você coloca o Mainu, justamente é pra você ter mais a bola, articular mais. Mas o United não fez isso. Péssimo jogo. Péssimo jogo. Entendeu? Simplesmente um péssimo jogo do United. Horrível. Zero. Entendeu? 0. Péssimo jogo do United. Muito ruim. Simplesmente muito ruim. Não tem o que falar. Entendeu? Simplesmente muito ruim. Nada. Chuveiro, cruzamento, time limitado ofensivo. Obviamente você pega um bloco baixo do Everton, mas não justifica pobreza ofensiva do United hoje. Não articulou. Você tem jogador. Matheus Cunha faz falta. Hoje era mais jogo pro Sesco. Mas não justifica performance tão ruim. Entendeu? Faltou ali o Matheus Cunha, talvez infiltrar. Faltou o Matheus Cunha. Faltou ali o Sesco pra cabecear essas bolas na área. Faltou. Mas o United... Dava pra fazer mais? Cadê a articulação? Péssimo jogo. Péssimo jogo. Péssima atuação. Péssimas ideias. Péssimo tudo. E o Everton mereceu, rapaziada. Esse XG aqui de 1.24 é 17 finalizações. O Everton não finalizou, mas muito cruzamento, bola longa, não articulou nada. Foi um péssimo jogo do United. Péssimo.